Irmãos, nós vamos passar para o momento da nossa meditação aqui na Palavra de Deus, mas antes de nós falarmos aí do tema que nós começaremos a meditar aqui nessa noite, nosso calendário presbiteriano tem algumas datas aí que nós observamos, pelo menos para nos lembrar e orar. E hoje, segundo o nosso calendário presbiteriano, é dia do homem presbiteriano. Os homens precisam de oração, mulheres? Sim ou não? Oi! Vamos fazer uma oração a Deus pelos homens da nossa igreja, que eles estão presentes aqui representando essa ala masculina forte da igreja presbiteriana, da terceira igreja, que eles estão em casa também, por todos os homens dessa igreja, que o Senhor levante homens para continuar a sua obra, para as missões, para os ministérios, para o trabalho na igreja, para o oficialato, para professor de escola bíblica dominical, para serem exemplos dentro de casa, bons pais, bons maridos. Nós precisamos orar pelos homens da nossa igreja. Eu não pedi para você vir aqui à frente, porque em tempos aqui de pandemia nós precisamos evitar as aglomerações, mas aí mesmo onde você está, você também possa orar por você e por esse grupo da igreja tão importante. Feche seus olhos, você em casa também, ore conosco. Senhor, muito obrigado porque o Senhor levanta um povo forte para te servir. Homens, mulheres, jovens e crianças de todas as idades, de todos os lugares, etnias e culturas diferentes, como vimos aqui nessa noite. Mas te louvamos, ó Deus, pelos homens dessa igreja. Te louvamos pelos oficiais, pastores, presbíteros, diáconos. Te louvamos pelos homens envolvidos, ó Deus, com os ministérios da igreja, pelos pais de família, pelos jovens que desejam um dia ser, por aqueles que estão começando a sua trajetória e por aqueles que já estão passando o bastão para a próxima geração. Obrigado a Deus porque ao longo da história o Senhor levantou homens que serviram de exemplo para nós, que foram, Deus, inspiração para as nossas vidas, para que nos tornássemos as pessoas que somos hoje. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor fortaleça a fé dos homens dessa igreja, fortaleça o chamado dos homens dessa igreja, e não somente o que eles fazem aqui nesse prédio, mas quando estão em casas, com as suas famílias, com suas esposas, com os seus queridos familiares, eles sejam exemplos do Senhor, ó Deus, proclamadores da sua palavra, que eles possam orar com mãos levantadas, sem nenhuma animosidade, como diz a tua palavra, e serem, ó Deus, liderança, serem homens, ó Deus, que serão modelo para a próxima geração. Livra-os, Deus, de todo pecado, e levanta, Deus, uma juventude, em todas as fases etárias de homens aqui na igreja, a começar dos mais novinhos das crianças, ó Deus, até chegar na idade adulta, possa ter uma formação bíblica na palavra do Senhor. E todos, ó Deus, possamos contribuir para a tua obra. Nós oramos e agradecemos o nome do Senhor Jesus. Amém. Benção demais. Ser esposo, depois dá um abraço aí no seu marido e fala assim: parabéns pelo seu dia. Isso lá, a Gabi já deu. Estamos começando, irmãos, hoje uma série que iremos meditar ao longo do ano, chamado O Verdadeiro Caminho, texto base, 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Queremos lembrar desse evangelho ao longo do ano, anunciar esse evangelho e viver esse evangelho. Por isso nós subdividimos esse tema do verdadeiro caminho ao longo do ano em 3 trimestres, que não necessariamente ficarão tão restritos assim a 3 meses específicos, devido aí às mudanças de agenda que podem acontecer no ano. Mas queremos falar nessa primeira parte, nesses primeiros 3 meses, sobre compreendendo o Evangelho. Venho lembrar-vos do Evangelho. Nós sabemos, nós conhecemos, nos salvou, mas nós precisamos continuar relembrando e ampliando a nossa compreensão de como esse evangelho atinge a sua vida em áreas que talvez você ainda não imaginou. Na segunda parte, iremos ver sobre vivendo o evangelho. Mais do que conhecimento intelectual, nós queremos colocar isso em prática. Nós queremos experimentar o que a palavra de Deus fala dessas boas novas para a minha vida e para a sua vida. E no último trimestre falando sobre anunciando o evangelho, porque nós não queremos essa bênção apenas para nós. Nós queremos ser anunciadores, proclamadores do evangelho com a nossa vida, com os nossos dons, com os nossos recursos. Então ore por essas 3 fases, ore por essa série de mensagens que nós pregaremos
de maneira temática, seguindo o tema e o subtema, e também de maneira expositiva, seguindo a exposição do Evangelho de Lucas. Então, hoje começamos essa parte do verdadeiro caminho, compreendendo o Evangelho, que é o tema da nossa mensagem hoje. Mas domingo que vem, se Deus assim nos permitir, começaremos a exposição do Evangelho de Lucas. Então, alternando assim, de acordo com o que Deus nos permitir, iremos caminhando o verdadeiro caminho. Esse é o nosso desejo. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 2. É o texto que nós iremos meditar. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 2. Deixaram um lencinho aqui para eu vou guardar aqui. Está me atrapalhando aqui. Filipenses, capítulo 3, de 2 a 11. Achou? Você me ajuda assim para eu entender. Você fala amém, se eu perguntar, tá bom? Você já encontrou? Beleza, então eu sei que você está comigo aí. Muito bem. A partir do versículo 2 diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez? Já oramos aqui algumas vezes por alguns motivos. Eu queria convidar você que está em casa também a orar agora por você, para que essa exposição da palavra, e por mim também, para que quando essa exposição da palavra for feita, você possa ouvir a voz de Deus, você possa ter a palavra de Deus falando ao seu coração e ampliando o nosso compreendimento, nossa compreensão do Evangelho de Jesus. Peça isso ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra é viva e verdadeira e atemporal. Ela nos alcança. Ela chega para nós hoje com o poder do Senhor, pelo Teu Santo Espírito. E ela se renova em nossos corações. Deus, nós temos o desafio nesse ano de continuar meditando no Evangelho do Senhor. Mas que privilégio, ó Deus, porque nós podemos aumentar tanto a nossa compreensão daquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor nos conduza nesse verdadeiro caminho. Dando esse primeiro passo hoje, o Senhor já fala ao nosso coração. O Senhor abre o nosso entendimento e aplica a Tua palavra nas nossas vidas. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Quando o carro parava na porta da casa dos meus avós, lá no interior, por quê? Fabriciano, Ipatinga, Vale do Aço não é interior, é metrópole do aço da região mineira. Então tira isso aí da sua geografia, mas lá na roça, lá onde meus avós moravam, lá no interior, meus pais iam de vez em quando visitar. E quando o carro parava na porta da casa do meu avô, os pais dos meus pais, eu mal os cumprimentava, porque eu sabia que atrás da casa deles havia todo um parque de diversões natural. Era um pomar com todo tipo de frutas e toda variedade de coisas gostosas que uma criança possa imaginar. Tinha equipamentos velhos do meu avô que viravam
brinquedos para nós lá de alguma forma, e tinha uma casa assim velha com algumas relíquias que meu avô guardava lá, algumas coisas pessoais dele que ele acumulava ali naquele lugar. E nesse dia especial, depois que eu brinquei um pouco no pomar, eu vasculhei um pouco aquele quarto, e eu encontrei uma sacola velha, um saco de pano velho, amarrado com um barbante velho. E dentro dessa casa velha, de um quartinho velho, com um saquinho velho, com um barbante velho, quando eu desatei o nó, havia algumas dezenas de moedas velhas. Moedas antigas que eu não saberia dizer para você de qual época são. E nem se tinha algum valor especial. Sabia que não era mais a moeda corrente da época, que era, não vou falar qual era a moeda, porque senão entrega a minha idade, mas naquela época ela tinha outra moeda que não era o real. E não era a moeda da época, aquele saco de moedas. Então eu fiquei muito interessado, curioso com aquilo, eu era uma criança, abaixo dos 10 anos, e eu perguntei ao meu avô, eu posso ficar com esse saco para mim? Eu acho que meu avô nem percebeu o que era, e falou, pode, meu filho. E eu rapidamente peguei e coloquei na minha mochila. Quando eu cheguei em casa e eu vi aquele tanto de moeda, eu não mostrei para ninguém. Era só eu e aquele tesouro particular. Que depois de alguns instantes, brincando com elas, fazendo algumas pilhas, perdeu a graça. Eu já não sabia mais o que fazer com elas. Até que eu tive uma boa ideia. Subi no terraço da minha casa, que já ficava em um lugar alto, armado do meu estilingue. Você sabe o que é estilingue? Vocês brincaram disso aqui na capital? Aquele negocinho de jogar pedra. E eu joguei cada uma daquelas moedas no terraço da minha casa. Só para ver o prazer delas fazendo algumas manobras no ar, até cair lá na outra rua de baixo. Uma por uma. E depois de um tempo eu cresci, eu me lembrei disso e eu pensei, meu Deus, que tesouro eu joguei fora. Eu não faço ideia realmente de que época eram aquelas moedas, mas se elas estavam num quarto velho, num saco velho, amarrado com barbante velho, e meu avô já não era tão jovem, aquelas moedas deveriam ter algum valor hoje, pelo menos para colecionadores que gostam de guardar coisas assim, como eu mesmo gosto. E hoje eu penso, que desperdício. Como eu perdi algo tão precioso. Como eu deixei voar diante dos meus olhos um tesouro que para mim hoje poderia ser valioso até pelo ponto de vista sentimental, porque era do meu falecido avô. Às vezes nós fazemos isso com os tesouros que Deus nos concede. Nós perdemos nos nossos olhos o brilho por aquilo que outrora era tão interessante para nós. E com um golpe de vista, nós os perdemos no ar. Isso pode acontecer com os tesouros preciosos da palavra de Deus. Isso pode acontecer com as riquezas de Cristo que nós aprendemos através do Evangelho. Com o passar do tempo, cada uma das moedas desse rico tesouro que nós encontramos em Cristo pode se perder no espaço, se nós não nos relembrarmos constantemente porque é tão precioso para nós esse Evangelho. Eu quero meditar com você nesse texto que está nessa carta tão importante, que é chamada de a Carta da Alegria, onde o apóstolo Paulo estava trancado em uma masmorra romana, após ficar preso em prisão domiciliar, ser solto por um tempo e mais uma vez preso nesse lugar insalubre. Essa carta é famosa pelo tema da alegria, mas para nossa surpresa, este não é o tema mais falado nessa carta. O tema da alegria, segundo aqui os estudiosos, é o segundo tema mais importante dessa carta. O primeiro tema mais importante dessa carta é o Evangelho. Ocorre 9 vezes nessa carta, citações que juntam todo um grupo de palavras de assunto que Paulo está falando sobre o Evangelho de Jesus. É uma carta dócil, é uma carta amável, mas nessa parte nós vemos Paulo fazendo uma defesa apaixonada pelo Evangelho, porque ele estava sendo ameaçado. E assim nós temos, meus irmãos, diante de nós, algo precioso para nós meditarmos, porque assim como o tesouro que nós podemos jogar fora, nós temos a tendência natural de rejeitar o Evangelho ou de nos esquecermos dele. Sendo assim, nós vamos olhar para esse texto e tentarmos entender como Jesus é a chave do Evangelho, que abre as portas para nós da compreensão desse tesouro para as nossas vidas e poder perceber em cada uma dessas partes aqui como o Evangelho é necessário para nós, como ele é essencial para nós
e como ele muda a nossa vida. Em primeiro lugar, vamos ver então a necessidade do evangelho. Paulo começa dizendo assim, acautelai-vos, e isso aqui é um trava-língua para mim. No original está dizendo assim, cuidado, cuidado. Ele fala uma vez só, cuidado com os cães, cuidado com os obreiros malignos, cuidado com a falsa circuncisão. Toda essa epístola é uma epístola dócil, alegre. Paulo está dentro de uma prisão romana, uma masmorra insalubre, amarrado em um tronco pelos pés, e tem 2 guardas que o vigiam constantemente. Mas o tempo todo ele fala da alegria do seu coração nessa carta. Você já sabe disso. Nada consegue tirar a alegria e a paz do apóstolo Paulo, nem o fato de ele estar preso em uma masmorra tão terrível. Paulo não perde a paciência, Paulo não fica irritado, nem quando no capítulo 1, ali perto do verso 17, ele diz que alguns estão pregando o evangelho por causa de inveja, para suscitar tribulação a ele, para tornar a prisão dele ainda mais amarga. Você consegue imaginar isso? Que tem gente trabalhando para piorar a sua vida, tem gente investindo para deixar a sua vida mais amarga, e nem com isso Paulo perde a paciência, nem com isso ele fica irritado. Mas no capítulo 3, o tom dócil, o tom amável se transforma. E Paulo aqui mostra suas garras. Paulo mostra toda a sua ira. E ele parte para o politicamente incorreto. Quando ele fala de outros obreiros e chama eles de cães. Cuidado com estes cães. Paulo está apelando. Paulo está bravo. Paulo está nervoso. E talvez alguém tenha cochichado para ele na cela. Paulo, cuidado, não fale mal do ungido do Senhor. Paulo não quer nem saber. Cuidado com esses cães. Mas Paulo, eles são obreiros. E Paulo diz, eles são obreiros do mal. Quando ele os chama de maus obreiros, ele não está dizendo que eles são obreiros que fazem um serviço mal feito, não. Paulo está dizendo que eles são malignos nas suas obras. Eles são obreiros malignos, eles trabalham com motivações malignas. Isso deixa Paulo irritado. Eles são falsos, diz Paulo. Eles são falsa circuncisão. E o autor aqui, o tradutor aqui, João Ferreira de Almeida, nas nossas versões em português, foi extremamente polido, porque não é isso que diz aqui no original. Ele não os chama de falsa circuncisão, ele os chama de mutilação. Cuidado com esses da mutilação. Cuidado com esses que vivem para mutilar os outros e acham que mutilando os outros são mais santos. O que deixa Paulo tão nervoso? Se Paulo não se sente tão ofendido quando falam dele, se Paulo não se sente tão ofendido quando colocam ele numa masmorra, o que deixa Paulo tão ofendido? Desviar as pessoas do verdadeiro caminho. Tirar as pessoas da verdade do evangelho. Obscurecer a glória de Cristo. Aí você tocou na menina dos olhos de Paulo. Aí você vê esse homem dócil, esse senhor já idoso, amável, se transformar em um guerreiro feroz. Porque inimigos haviam se levantado. E mais uma vez Paulo vê a necessidade do evangelho. Por que nós precisamos meditar no evangelho? Porque o evangelho é necessário para você. Nós necessitamos do evangelho. Nós podemos ver isso aqui através do que Paulo está dizendo. Porque Paulo nos apresenta aqui um inimigo, que na verdade são 2, mas que na realidade é 1. Entendeu? Eu vou explicar. Paulo fala de um inimigo aqui, que na verdade são 2, mas na realidade é só 1. Sabe, todos nós hoje temos um celular. E você deve ter um aí no seu bolso ou na sua mão, acompanhando o texto bíblico. Não sei qual é o seu celular, mas eu sei uma coisa. Nele tem um sistema operacional. E eu não sei se tem um terceiro, mas até onde eu conheço, o sistema operacional que nós usamos, ou é o Android, ou se você pode fazer um investimento um pouquinho melhor aí, é o iOS, que é o da Apple, a da maçãzinha. Aí tem esses 2, não é verdade? É assim que eles funcionam. Uma coisa terrível que pode acontecer com você
é quando você está com o seu celular e você vai visitar alguém, ou deixa na mão ou deixa na mesinha, e aparece uma criança para mexer no seu celular. Quando você assustou, já era, está na mão da criança. E se está na mão da criança, tudo pode acontecer. Uma das piores coisas que pode acontecer é que nessas horas, a criança que não sabe escrever a letra a criança que não sabe definir as formas triângulo, quadrado, retângulo e círculo, essa criança se torna o novo Steve Jobs. Ele consegue entrar nas configurações mais complexas do seu celular e apertar um botãozinho que jamais deveria ser apertado na história. Retornar às configurações originais de fábrica. Aí seu mundo acabou, né? Aí você perdeu todas as suas fotos, você perdeu todas as suas mensagens. Bom, até onde eu sei das minhas limitações técnicas de celular. Deve ter alguma pessoa que sabe até reverter esse negócio. Mas traz um grande transtorno, um grande prejuízo. Assim também funciona o nosso coração. Nós nascemos com 2 sistemas operacionais de fábrica. E o Evangelho transforma a nossa vida, mas às vezes, aquele velho homem que nós arrastamos conosco, aperta esse botãozinho e nós voltamos às velhas configurações originais de fábricas. É um inimigo, que na verdade são 2, e que na verdade é um. Eu vou explicar. Paulo fala aqui dos judaizantes. Cuidado com os cães. Aqui a palavra é cachorros que vira-latas que mexem no lixo. Cachorros ou cães vira-latas que não têm dono e vivem comendo lixo. É essa a expressão aqui que é usada para eles. Cuidado com os cães. Cautelai-vos dos maus obreiros. Cuidados com a falsa circuncisão. Era um grupo de judaizantes que tinham um trabalho missionário. Desfazer o trabalho missionário de Paulo. Paulo tinha alguns inimigos no começo, que eram judeus, eram pessoas que não criam no Senhor Jesus Cristo e perseguiam a igreja, mas com o tempo essa perseguição foi enfraquecendo e começou a surgir os judaizantes, que eram supostos judeus convertidos ao Evangelho, que viviam para desfazer as mensagens dos apóstolos. Quando os apóstolos plantavam uma igreja, eles ficavam lá na moita vigiando, depois que eles saíam, eles chegavam e falavam: ora, irmãos, nós também somos irmãos, vocês creem em Jesus, nós também cremos, mas olha só, vocês têm que circuncidar, senão vocês não vão para o céu. Vocês são cristãos, nós também cremos em Cristo, mas você precisa guardar o sábado, você precisa observar a lei, você precisa peregrinar até Jerusalém. E com esse falso evangelho, esses maus obreiros malignos fazem uma obra de destruir aquilo que Paulo havia construído através do evangelho. Por isso que Paulo está nervoso e chama ele de cães. Eles são um inimigo porque eles focam em um extremo de um sistema operacional do nosso coração, que é o legalismo. Todos nós nascemos com esse sistema operacional, legalista e moralista. De colocar nos rituais, nas práticas externas, no comportamento visível, a nossa moral e a nossa salvação. Era o que eles estavam fazendo. Jesus é bom, mas não é suficiente. Eu preciso fazer alguma coisa. O problema do legalismo é que ele é autossuficiente. Eu faço para merecer. Isso não está só na cultura judaizante, mas também na cultura evangélica cristã em todos os tempos. Eu já ouvi aqui em Belo Horizonte um determinado pregador que me disseram, não ouvi essa pregação em si, mas pelas outras pregações dele eu não duvidaria, que ele pregava o seguinte: se você vai vir aqui no dia tal, nós vamos orar por você e o seu milagre vai acontecer. E se ele não acontecer, nós vamos bater com os pés na porta do céu até o seu milagre chegar. Não é pouca coisa não. É forte o homem. Né? Isso nada mais é do que um legalismo autossuficiente. Se eu fizer as coisas do jeito certo, o resultado é que Deus tem que me abençoar. Então Deus me abençoa por aquilo que eu faço. Deus me aceita porque eu faço coisas boas para ser aceito por eles. Jesus é bom, mas não é suficiente. Esse é um inimigo. No outro extremo, não aparece aqui nesse texto, mas aparece em outras cartas, e principalmente nas cartas de João, eram os gnósticos, do gnosticismo. A palavra mais complicada, mas tem a ver com relativismo. Eles eram outro extremo. Lá em Apocalipse, o apóstolo João vai falar da seita dos nicolaítas, que supostamente era uma seita feita por um diácono, Nicolau, um daqueles que foi eleito, mas que desviou da fé. Alguns deles começaram então a entender que o gnosticismo também poderia entrar no cristianismo, e esse pensamento relativista dizia que
O corpo não importa, o que importa é a alma. Então nós somos cristãos, mas Jesus não veio em carne. Por isso que na primeira epístola de João, João insiste tanto em falar que Jesus veio em carne. Nós o pegamos, nossos olhos o viram, nossas mãos o apalpamos. Não é isso que ele diz no capítulo 1? Porque ele estava lutando contra esse outro extremo. Um outro sistema operacional é o legalismo, mas um que nós temos também no nosso coração é o relativismo. Deus não vê o meu exterior, Deus vê o meu interior. Você já ouviu isso? Não, eu tenho essa vida assim, eu faço isso, aquilo, mas Deus vê o meu coração. A autossuficiência do relativismo diz para nós: o meu corpo, minhas regras. O que importa é o interior. O que importa é minha alma. São dois inimigos, mas na verdade é um. Porque todos esses dois sistemas têm uma máxima: autossuficiência. Se eu sou relativista, eu digo, eu faço as minhas leis, eu faço as minhas regras. Não importa o que a Bíblia diz. Ah, mas a Bíblia já está desatualizada. Eu entendo assim, eu leio e eu compreendo assim. Então eu vou viver do jeito que melhor me agrada. O legalismo diz, não, eu tenho que seguir exatamente o que a Bíblia diz, linha por linha, do jeito que está aqui, mas eu vou fazer esse esforço para poder ser aceito por Deus. Logo, os dois inimigos são um só: a autossuficiência. E Paulo fica extremamente irado quando isso começa a entrar na igreja através desses maus obreiros. O problema aqui é que nenhum desses dois sistemas operacionais funcionam sem falhas. De vez em quando seu Android dá um bug aí, não dá? De vez em quando seu WhatsApp trava. De vez em quando até o iOS aí dá uns problemas também. Se não arrumar o cabo certo, do jeitinho certo, da cor certa, nada funciona. E eles não duram para sempre, porque eu não sei se existe um terceiro sistema operacional de celular, mas eu sei que logo vai haver. Porque vai ficar ultrapassado. Vão surgir novas tecnologias, não é assim que funciona? Da mesma forma, esses dois sistemas operacionais do seu coração, o legalismo e o relativismo, eles têm falhas e eles não são suficientes. Uma hora você não suporta mais. Uma hora eles não conseguem mais sustentar, eles ficam ultrapassados, porque Isaías já nos diz no capítulo 64, versículo 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nenhuma justiça, nada que você faça por você mesmo é suficiente, e aí está a necessidade do Evangelho. É por isso que o Evangelho é necessário, quando nós descobrimos que nós não somos suficientes para essas coisas. O Evangelho é a terceira via, é o terceiro sistema operacional que Deus coloca em nós. Um novo sistema que somente o fabricante conhece e somente o fabricante pode instalar no nosso coração. Os aparelhos quebrados que foram entregues nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Esse é o evangelho que nós necessitamos. E Paulo vai mostrar a diferença desse falso evangelho para o verdadeiro, no versículo 2, no versículo 3. Porque ele diz, porque nós é que somos a circuncisão. E aqui a palavra é circuncisão mesmo. Nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Não segundo regras, metodologias e rituais estabelecidos pelos homens, mas segundo o Espírito. E o que é adorar a Deus no Espírito? É entrar no mistério. É algo pirotécnico, é algo subjetivo que eu vou fazendo do jeito que eu vou sendo conduzido. O Espírito que é com E maiúsculo e não é à toa, porque adorar a Deus no Espírito significa adorar a Deus segundo o Espírito nos ensina pela sua palavra revelada. É uma adoração que vem de dentro para fora, porque o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A diferença do falso para o verdadeiro evangelho é que o verdadeiro evangelho, diz o apóstolo Paulo, nós nos gloriamos em Cristo, nós não nos gloriamos nas coisas desse mundo. Nós não nos gloriamos nos nossos feitos, e é isso que a autossuficiência faz. É por isso que a gente quer postar as boas ações que nós fazemos, é por isso que a gente quer contar para todo mundo as coisas que a gente faz, é por isso que nós só queremos, as conversas hoje em dia não são mais conversas, são monólogos. A pessoa fala, esse final de semana eu tive umas férias maravilhosas, passeei, fui num sítio, a pessoa fala, é mesmo? Eu fui na praia e foi muito melhor. Eu fui no sítio, eu peguei um peixe desse tamanho, e na praia eu pesquei uma baleia. Nós somos assim. E cada um vai para casa com a sua história. Porque nós somos autossuficientes. Nós queremos mostrar a nossa glória, mas o Evangelho muda o nosso sistema operacional. Nós nos gloriamos em Cristo, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, no derramamento do seu Santo Espírito sobre nós,
na sua santificação sobre as nossas vidas. É nisso que nós nos gloriamos. Nós não confiamos na carne, diz o apóstolo Paulo. Esse é o lado negativo. Do lado positivo que ele já falou, que é gloriar em Cristo. Quer dizer, nós abandonamos a confiança na carne, uma vez que a confiança em Cristo produz em nós os efeitos de uma vida nova. Nós confiamos em Cristo e não na carne, porque nós já sabemos que a carne não é suficiente. Nós não vamos dar conta de ser moralista, de ser legalista 24 horas por dia. Nós não vamos dar conta de ser relativista e cada hora o vento está soprando para um lado diferente. O Evangelho é a âncora da nossa alma, que nos faz não confiar na carne, mas confiar em Cristo. Um show famoso em Las Vegas de Siegfried e Roy, ou Siegfried and Roy, dois mágicos que faziam apresentações em Las Vegas com dois tigres brancos. Se tornou famoso em vários lugares, e eles treinavam, alimentavam esses tigres desde criança, até que em 2003, um acidente terrível aconteceu. Enquanto Roy estava fazendo um número com o seu tigre, o mais famoso, o mais velho deles, o maior deles, ele o colocava apoiado com as patas no seu ombro, esse tigre então atacou a sua jugular e o arrastou como se fosse uma pequena presa para os fundos dos bastidores. Após esse terrível acidente, as regras de shows com animais em Las Vegas foi totalmente transformado. Eles tentaram, depois de um tempo, contar uma história que, na verdade, o tigre tinha salvado o Roy, ele tinha tido um ataque, um AVC, mas informantes internos disseram que não, Roy já havia parado de conviver com o tigre há muito tempo. Ele o tratava como uma propriedade e não como um animal de estimação. O seu relacionamento próximo com ele só acontecia no palco, e por causa disso, naquele dia, as configurações de fábrica originais daquele tigre voltaram à tona. E ele não agiu não como um pet, não como um animal domesticado. Ele agiu com a sua natureza felina e atacou o seu antigo amigo como se fosse uma presa. A palavra de Deus diz que o nosso pecado jaz à porta, e a palavra que é usada ali é como se ele fosse uma fera prestes a nos devorar. Quando nós deixamos de conviver e nos relacionar com a palavra de Deus e com o Evangelho de Jesus, a nossa tendência é voltar às configurações de fábrica originais. E não pense que o seu pecado está domesticado. A nossa natureza humana nossa natureza caída pode voltar a qualquer momento. Nós ainda temos esse tigre branco indomado dentro de nós. Nós ainda podemos nos afastar das coisas de Deus por causa dos nossos pecados, e porque nós pecamos, nós não queremos mais orar, porque nós não pecamos, nós não queremos mais vir à igreja. E parabéns, você voltou a operar pelo velho padrão legalista do seu coração. Nós afastamos da igreja quando as pessoas são más e cruéis, e nós vemos os seus pecados, não podemos tolerar, e mais uma vez voltamos às configurações de fábrica original e agimos como legalistas. Ou quando nós então dizemos que cremos em Jesus, mas administramos o nosso dinheiro, a nossa sexualidade, o nosso tempo de acordo com os nossos próprios desejos, porque afinal de contas Deus vê o nosso coração e nós voltamos ao sistema de fábrica original relativista. Quando eu faço separação do evangelho da minha vida social, quando eu sou uma coisa dentro da igreja e outra lá fora, nós voltamos a operar o sistema original de fábrica, e é por isso que o evangelho é tão necessário para nós. Deixa eu caminhar aqui um pouco mais rápido e perguntar para você qual que é a essência do Evangelho. O que há de tão precioso no Evangelho que faz essa transformação na nossa vida? E o apóstolo Paulo começa agora a usar uma linguagem de lucro e perda, de investimento e de renda, para nos explicar a essência do Evangelho. Talvez você já tenha ouvido falar, não saiba se lembrar assim pela cabeça, de uma empresa chamada OGX. Mas essa empresa chamada OGX foi famosa no início dos anos 2000 como a mais proeminente possível petrolífera brasileira para o mundo. Apenas em 2003, ela triplicou o seu produto, os seus valores na bolsa, porque todos sabiam que em 2003, se você mexia com o mercado de ações, você deveria comprar uma ação da OGX. E naquele ano eles aumentaram em 25% o valor das suas ações, sem ter produzido nenhuma gota de petróleo. Quando chegou 2012, onde deveriam começar a produção, naqueles primeiros meses,
eles não conseguiram produzir nem a metade daquilo que havia sido previsto pelo planejamento daquela empresa. E as ações começaram a cair. Mas algumas pessoas ainda continuaram investindo naquela empresa. O que aconteceu depois foi uma grande derrocada, porque o representante daquela empresa, pelo nome talvez você vai saber, era o empresário Eike Batista. E muito dinheiro foi colocado. E muito dinheiro foi investido. E tudo aquilo que eles investiram dinheiro para ele se tornou prejuízo. Paulo usa essa linguagem para nos mostrar aqui, para destacar, após a necessidade do evangelho, como é a excelência do evangelho para nós. Ele fala de perda e de lucro. Ele diz no versículo 4, eu poderia confiar também na carne? É isso que esses judaizantes estão fazendo aí, falando com vocês que tem que circuncidar e tem que ser de certa linhagem? Se eles podem dizer isso, eu muito mais. E Paulo vai começar a falar algumas coisas que ele considerou perda e algumas coisas que ele considerou lucro. O que Paulo considerou perda? Primeiro, aquilo que ele recebeu dos seus próprios pais. O que ele recebeu dos seus próprios pais, para Paulo depois se tornou perda. E ele diz, eles confiam na carne? Eu muito mais. Aquilo que ele recebeu dos seus pais, ele diz, circuncidado ao 8º dia. Eles se consideram importantes? O apóstolo Paulo diz, eles são judaizantes, mas Paulo sabia que a maioria deles eram prosélitos. Isso quer dizer que eles se tornaram judeus depois da maioridade. Quer dizer que eles foram circuncidados já quando estavam adultos. Paulo fala, não, eu fui circuncidado ao 8º dia, assim como os antepassados da nossa linhagem. Eles podem confiar na carne? Eu muito mais. Paulo diz, eu sou da linhagem de Benjamim. Você sabe que as tribos foram divididas no período de Jeroboão. E porque por causa disso, as tribos do norte foram misturadas com as tribos assírias e perdeu-se toda a sua identidade. Apenas as tribos que ficaram com o reino do sul e apoiaram o reino do sul mantiveram a sua linhagem. Judá, alguns dos levitas que continuaram trabalhando no templo, depois foram para a Babilônia, e a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma tribo nobre de Israel. Quando Saul foi escolhido rei, foi dito que ele era filho de um homem de bens. A tribo de Benjamim é marcada por fortes e valorosos guerreiros. A palavra de Deus diz que eles tinham homens canhotos que conseguiam atirar com uma funda, uma pedra num fio de cabelo e acertar. Era uma tribo de guerreiros, era uma tribo nobre e era uma tribo que havia preservado a sua linhagem. Paulo diz, eles podem confiar na carne? Eu muito mais. E ele diz, eu sou hebreu de hebreus. O que significa dizer que é hebreu de hebreus? É que alguns deles poderiam ser judeus porque a mãe era judia, mas o pai era grego. Ou o pai era judeu e a mãe era de outra linhagem. Paulo fala, eu sou hebreu de hebreus. Meus pais eram hebreus, meus avós eram hebreus. Isso aqui é muito importante naquela época. Não é diferente nos dias de hoje, né? Você saber que você tem uma linhagem, você tem uma árvore genealógica importante, é algo maravilhoso. Bom, eu não faço parte desse grande privilégio. Como vocês devem perceber, eu tenho assim, alguns caminhos, algumas misturas assim, da minha formação genética, como a maioria dos brasileiros. Mas a minha esposa, Vanessa, a Vanessa é nobre. Vanessa tem ascendência alemã, né? E do outro lado é portuguesa. E de mais um outro lado ainda suíça. Então, assim, é só uma linhagem pura, assim, dessas mesmas famílias que vêm, longos anos de história. Sentei do lado da cama da dona Lola, avó da Vanessa, hoje já falecida, e ela me contou a história da família desde o Frederico, o primeiro alemão que veio na época da Segunda Guerra Mundial, aqui para o Brasil, uma coisa fantástica. Eu olhando e falando, nem lembro, nem sei o nome do meu bisavô, né? Mas a história da família, isso é tão importante. Aí um dia a Vanessa estava em casa, olhando um documento que enviaram para ela, da genealogia da família dela, que os filhos, os netos lá fizeram e montaram uma árvore genealógica dessa família importante alemã, e ela gritou meu nome, falou assim, meu bem, vem cá, na sala para você ver. Eu falei, o que foi? Ela, você não acredita? Estou olhando aqui a genealogia da família, você não adivinha quem faz parte da genealogia da nossa família? Eu pensei, Hitler? Alemão, famoso? Ela, não, meu bem, não. Lutero, esse é famoso também. Não.
Quem então faz parte da sua genealogia? Ela, você? Eu? Muí? Não, peraí. Eu? Como assim? Ela falou assim, é porque quando você casa com alguém da família, você automaticamente faz parte da genealogia. Isso é uma bobeira. Mas eu confesso para você que, a partir daquele momento, eu comecei a me sentir um pouco mais alto. E eu acho até que depois, quando a gente fosse despedir, você, por favor, não me diga adeus, diga Auf Wiedersehen. Eu estou querendo praticar o meu alemão. Nós importamos com essas coisas, né? Eu viajei certa vez para o sul e estava num banco para tirar alguma parte do salário. Enquanto aguardava, eu estava dando risada, olhando, enquanto a mulher chamava os nomes das pessoas, né? Rodolfo Schwarzenegger. Eu olhava assim, achava estranho, achava o máximo. Fulano Hans Midorf. De repente chamou Eduardo Nunes dos Santos. Todo mundo olhou. Qual o problema? Nós nos importamos com essas coisas. Mas Paulo fala, eu tenho tudo isso de nascença, mas para mim se tornou perda. Lixo, nada que importa para mim. Olha, eu gostaria de saber que lá no passado eu tenho um parente famoso, judeu, ou então um guerreiro, viking, sei lá, alguma coisa assim. Mas se eu não tiver, eu já faço parte da família mais importante da história, eu faço parte da família da fé. Eu já tenho a herança dos santos reservada para mim na eternidade com o Senhor Jesus Cristo, e essas coisas, de fato, perdem o seu valor quando nós encontramos a sublimidade de Cristo. Paulo diz, eu tenho coisas que os meus pais me deram, eu tenho coisas que eu mesmo conquistei. Ele diz, as coisas que ele pode considerar como lixo, como refúgio, aquelas coisas que ele conquistou com o seu próprio esforço. Ele diz, eu sou fariseu. Ele vai dizer depois que essa é a seita mais severa, e ele era fariseu, criado aos pés de Gamaliel, e uma autoridade, porque quando Estevão foi apedrejado, as roupas foram colocadas aos pés dele, ele era o inspetor de apedrejamento do Sinédrio, ele estava lá. Eu sou fariseu, eu sou perseguidor da igreja. Vocês estão perseguindo a igreja agora e achando que são algumas coisas? Eu sou pioneiro nisso, eu comecei esse negócio de perseguir a igreja, eu tenho PhD em perseguir a igreja. Eu fui perseguidor da igreja, ele diz, e quanto à lei, ou a parte externa dela, irrepreensível. Pergunte para os meus mestres, pergunte para aqueles que me ensinaram. Mas eu considerei tudo isso como lixo, como perda, porque eu conheci algo melhor. Eu conheci algo mais sublime, que Paulo fala qual que é o lucro dele. Ele diz no versículo 7, mas para mim, o que era para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. O lucro de Paulo, o tesouro de Paulo, a essência do evangelho é Jesus. É por isso que o evangelho transforma você de um sistema operacional quebrado para um sistema operacional verdadeiro. Porque a essência do evangelho é Jesus. É Ele que muda a nossa história, é Ele que muda a nossa vida. Colossenses capítulo 2, versículo 8, Paulo diz, cuidado, mais uma vez, acautelai-vos, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias vãs e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Está vendo as duas coisas? Conforme um legalismo, tradição dos homens, ou rudimento do mundo, o relativismo que muda de acordo com a cultura, e não segundo Cristo. Cristo é o nosso tesouro, Cristo é a nossa essência, Cristo é a nossa glória. Isso era para ele lucro. Ele fala, todo o resto eu considerei como lixo. E talvez é por isso que Paulo chamou aqueles falsos profetas de cães que gostam de revirar lixo. Paulo fala, eu não mexo mais com lixo. Eu encontrei algo mais sublime, eu encontrei algo mais belo, eu encontrei algo verdadeiro que toma conta do meu coração. E quando nós vemos a beleza do evangelho, a sua compreensão se estampa diante dos nossos olhos. Talvez você já fez maus negócios como essas pessoas que investiram na OGX. Mas talvez você esteja fazendo maus negócios hoje, trocando a glória de Cristo pelo lixo desse mundo. Conhecendo mais as páginas da internet do que as páginas da palavra de Deus. Jonathan Edwards, em sua biografia, escreve tantas coisas preciosas. Certa vez eu estava lendo a biografia de Jonathan Edwards e fiquei tão impactado com aquela biografia, vendo o que Deus fez através da vida daquele homem, e eu tinha que fazer meu devocional, mas eu queria ler mais um capítulo, e quando eu lia mais aquele capítulo, eu me lembro de Deus confrontando o meu coração e dizendo, você está encantado, você está apaixonado, você está se alegrando, lendo a história
de um homem que valorizou mais aquele livro que você está deixando de ler ali agora para ler a história dele. Não troque a glória de Cristo pelas coisas desse mundo. A essência do Evangelho é Jesus. Mas eu vou finalizar aqui agora rapidamente sobre os efeitos do Evangelho. Às vezes nós conhecemos a qualidade de um produto através dos seus efeitos, né? A gente sabe se é bom ou se é ruim pelos efeitos que eles nos dão. Tem uma historinha, eu vou contar rapidinho, mas a historinha de um caipira lá na roça, e que ele estava com problema de memória, e foi visitar o amigo dele. E o amigo dele falou assim: que isso, compadre, você está com problema de memória? Eu tenho um remédio aqui excelente para memória. Eu tomo esse remédio, acabou com o meu problema de memória, agora eu lembro de tudo, é mesmo. Como é que é o nome do remédio? Ele, o nome do remédio? O nome do remédio... Como é que é mesmo, compadre? Aquela flor que tem assim, várias cores, tem espinho, faz buquê. Ô, compadre, é rosa. Ele, isso, rosa! Como é que é o nome do remédio que eu estou tomando mesmo? Você sabe se o produto é bom ou não pelos efeitos que ele causa na sua vida, não é verdade? Nós sabemos como o Evangelho é pelos efeitos que ele faz em nós. Nós podemos compreender pelos seus efeitos. E Paulo aqui rapidamente começa a destacar isso. Ele diz no versículo 8, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O primeiro efeito do Evangelho na nossa vida é que Cristo, Deus, o conhecimento de Deus, se torna o nosso maior tesouro. Ele é o prêmio, Ele é o que nós realmente queremos, Ele é o que nós realmente desejamos. E se esse é o efeito do Evangelho nas nossas vidas, automaticamente as coisas desse mundo vão perdendo o seu valor. E nós podemos até cantar aquela música mais antropocêntrica do mundo, né? Eu quero é Deus. Nós queremos Deus, nós queremos viver para Deus, nós queremos andar com Deus, nós queremos conhecer mais de Deus. Isso nos atrai, isso nos faz buscá-lo mais. E você vê esse efeito do Evangelho na sua vida, de verdade? O outro efeito é o autoconhecimento. Ele diz, e ser achado nele. Olha, Paulo era hebreu de hebreus, Paulo era da linhagem de Benjamim, Paulo era fariseu, Paulo era famoso, Paulo era importante, mas ele estava perdido. Antes de Jesus ele vivia perdido, ele fala, eu me achei, eu fui achado nele. Eu acho legal que nós nos envolvamos com várias coisas boas que esse mundo nos dá. E às vezes eu escuto alguém falando assim, pastor, eu me achei no CrossFit. A pessoa lá feliz, girando aqui esse pneu de trator, beleza. Eu me achei nas artes, eu gosto de pintar e escrever, e maravilha. Mas não é isso que define quem você é. O cristão transformado pelo Evangelho, ele é achado em Cristo. Isso nos dá autoconhecimento. João Calvino disse, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. Isso nos livra de uma alma atribulada, é um efeito do Evangelho na nossa vida, uma alma menos atribulada. Ele diz, eu não tenho justiça própria, senão a que procede da lei, que é mediante a fé em Cristo. Todos os outros sistemas operacionais trabalham com autojustiça, com a autossuficiência, e você vive correndo atrás de se justificar para os outros. Isso gera uma vida atribulada. Estudamos e queremos estudar, isso é bom. Queremos ter melhores notas, isso é bom. Queremos conseguir o melhor estágio, isso é bom. Queremos ter o melhor emprego, isso é bom. Ganhamos o maior salário, isso é bom. Mas quando nós chegamos no topo da autossuficiência, você não tem paz. Você precisa trabalhar e se torna escravo desse patamar que você criou para sustentar todas essas coisas. Muitas vezes a autossuficiência faz isso conosco. É possível alcançar esses degraus sendo um cristão verdadeiro, mas se nós não vigiarmos, muitas vezes a autossuficiência rouba de nós a paz. Um homem que tentou viver sua autossuficiência na parábola de Jesus foi o filho pródigo. Pegou todo o seu dinheiro e foi viver a sua vida do jeito que ele queria. Sem nenhuma regra, sem nenhuma lei. Total liberdade, e no final ele terminou escravo criando porcos. É isso que a liberdade total sem Jesus faz com você. No filme famoso que as crianças gostam de assistir, do Frozen, a Elsa passa a vida aprisionada dentro de um quarto, mas quando finalmente ela sai livre cantando, let it go, tô livre, liberdade, ela constrói um castelo. Você gostou, né, Júlio? Ela constrói um castelo e fica preso dentro. Porque liberdade sem Jesus é prisão. Mas o Evangelho te livra de uma vida atribulada.
Porque a sua justificação não está naquilo que você faz, mas naquilo que Jesus fez por você. O Evangelho gera identificação com Cristo, ele fala para o conhecer. Você não tem vergonha quando Paulo fala isso aqui? Não, eu tenho. Que o desejo dele é conhecer Jesus. Paulo é o cara que viu Jesus na estrada para Damasco, ele viu. Paulo ouviu Jesus. Quando ele estava preso, antes de ir para Roma, Jesus ficou do lado dele e falou com ele assim, bateu o nome dele e falou assim, coragem, Paulo. Esse era o nível de intimidade que ele tinha. Quando ele estava no navio que naufragou a caminho de Roma, Jesus falou com ele que não iriam se perder ninguém. Para os coríntios ele fala assim, eu conheço um certo homem, não vou falar quem sou, que subiu até o terceiro céu e ouviu palavras tão gloriosas que eu não posso falar. Imagina as mulheres de Coríntios descabelando, falando, Paulo, como é que você fala que sabe um negócio e não pode falar com a gente? Não posso nem falar. É esse Paulo que diz assim, eu quero conhecer mais de Cristo. E você? E eu? Um dos efeitos do Evangelho, eu quero conhecer mais de Jesus. Eu vou me identificar com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Eu morri para o mundo e ressuscitei para Deus. E Ele gera em nós a certeza da vida eterna, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você consegue identificar essas marcas na sua vida? Quando nós vemos essas marcas, nós começamos a compreender melhor o Evangelho. E se você é realmente um cristão nascido de novo pelo Evangelho de Jesus, deixe essas marcas nortear o seu coração. Permita que esses efeitos curem as feridas que você vai adquirir ao longo desse verdadeiro caminho. Saiba que até quando você estiver nas noites mais sombrias, essas marcas irão iluminar os seus olhos para saber qual é o caminho. Andai por ele. No final dessa parte, o apóstolo Paulo vai falar que a nossa esperança é a esperança da vida eterna. Que o nosso maior tesouro é Jesus. Talvez nós tenhamos valorizado mais coisas nessa vida. Isso aconteceu com Paulo. No Salmo 16, Davi diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria e na sua destra delícias perpetuamente. Davi escreveu esse salmo quando estava fugindo de Saul. Isso te parece familiar? Eram Davi fugindo de um benjamita chamado Saul. Saulo é um benjamita, que o seu nome vem do rei Saul. Saulo de Saul. E certo dia, na estrada para Damasco, ele perseguia um filho de Davi, Jesus. E esse brilhou diante dele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? O Saul de Davi morreu se lançando sobre a sua própria espada. O Saul de Jesus foi transformado naquela estrada de Damasco pelo Evangelho. E se ofereceu como libação a Deus. A espada decepou a sua cabeça, mas ele herdou um reino de glória. Eu queria orar por você e por mim hoje, para que nós pudéssemos viver esse Evangelho. Que nos dê essa convicção tão forte, que nos leve inclusive a entregar nossa vida por completa ao Senhor. Porque nós éramos perseguidores do Evangelho também. Éramos perseguidores de Cristo. Mas fomos salvos por esse Evangelho que nós não podemos esquecer. Ele é necessário para nós. Ele é essencial para nós. Ele tem efeitos transformadores na nossa vida. Vamos orar por isso. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse começo desse caminho que iremos trilhar esse ano. Que o Senhor Deus aplique essa palavra no nosso coração e transforme a nossa vida pelo Teu Evangelho, Pai. Que nós saibamos a sua necessidade, que nós centralizemos ele na nossa vida e que nós possamos ver, Deus, mês a mês, semana a semana, os efeitos desse Evangelho nessa igreja, o efeito desse Evangelho na nossa vida, os efeitos desse Evangelho na nossa casa. E assim como o Senhor transformou a vida de Paulo e foi o transformando, ó Pai, até o dia que ele foi recebido na glória, assim também seja conosco na nossa caminhada, para que possamos, ó Deus, com a certeza da vida eterna, viver uma vida de alegria, como o apóstolo Paulo também fala nessa carta. É o que nós oramos, louvando, agradecendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de nós encerrarmos, chamarmos os irmãos aqui para cantar mais uma música, só me foi pedido aqui para lembrar, nós oramos aqui pela igreja de Manaus, e para a situação de saúde que estava acontecendo lá. A nossa igreja pôde participar desse trabalho, enviando uma oferta para lá semana retrasada, né, Rodrigo? Semana retrasada. Direcionado da igreja para eles. Depois, se quiser mais informações sobre valores e como isso está acontecendo,
pergunte aos nossos presbíteros, mas é para que você fique informado, se lembre disso e também se lembre de orar pelos nossos irmãos lá. Vamos ficar em pé, vamos orar mais uma vez, antes que os irmãos toquem aqui, vamos receber a bênção. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por nos lembrar mais uma vez do Teu Evangelho. Reavive no nosso coração e nos faça andar confiadamente nesse verdadeiro caminho que o Senhor tem preparado para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Receba a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso tesouro, o amor do nosso Deus eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, seu povo reunido aqui nessa noite, espalhado por toda a terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Jesus te abençoe.